Bem-vindos ao Briefing Talk. Voltamos! Depois agora desse intervalo, a gente reabre uma nova temporada do Briefing Talk. Eu já estava com saudades de vocês. Sei que vocês também vinham sempre comentando por que a gente tinha dado essa pausa. A gente ressignificou o programa e a gente quer trazer mais ainda informações sobre o nosso mundo da música, do entretenimento para você de casa. E a gente reabre essa temporada com a Ela Candel, nossa DJ. Bem-vinda, Ela. Muito obrigada, Cami. Muito feliz de te receber. Tô empolgadíssima também. Sempre acompanhei o Briefing Talk, então muito especial estar aqui com você hoje. É muito especial pra gente. Ela, além de tudo, está no nosso casting da Briefing, né? Nossa nova DJ do casting. Então, é mais especial ainda. Mas hoje a gente vai falar bastante sobre a sua trajetória. A gente vai falar sobre os seus próximos passos. E tudo isso que a gente tá programando aí com a Briefing. E também levar informação para as pessoas, né? A Ela tá sempre nas redes sociais, nas matérias. Então, eu acho bem legal a gente falar um pouco. E sem contar que, assim, as mulheres dominando a cena, né? Graças a Deus, a gente vindo aí mostrando a nossa força, o nosso talento. Com certeza. Então, a gente vem... Vamos falar um pouquinho desse passo, né? Que foi você entrar na Briefing, a gente tá juntos, te representando. Você já tem aí mais de 5 anos aí de carreira de DJ. E sempre teve uma ligação muito forte com a moda. Acho que o seu press kit, o seu Instagram, ele reflete bem essa parte. Você também já tocou no meio underground, já teve um projeto, já tocou muito tempo, quase como residente na The Edge, que é a balada referência da melhor sound system na América Latina. E, assim, todo mundo do mundo conhece e já ouviu falar da The Edge. Então, aliás, um beijo para a Dinam, para o Renato, para todo mundo lá. E conta um pouco da sua trajetória. Primeiro, eu acho que como veio a sua vontade de ser DJ? Tá, vamos lá, então. É bastante informação, eu sei, gente. Vamos lá. Bom, a vontade veio quando eu ainda era adolescente, assim. Pra quem não sabe, eu sou de São José do Rio Preto, interior de São Paulo. E lá não tinha muita cena eletrônica, assim. Talvez até tinha, mas eu não tinha acesso a ela. Era um meio muito sertanejo. Interior, principalmente né? sertanejo, o funk, assim, acho que pagode também. Então, acho que eu não tinha muito acesso. E aí, eu lembro que foi num evento, tipo um carnaval fora de época, assim, em Rio Preto, que aí teve Gui Borato, e tava todo mundo empolgado pra ver Gui Borato. E eu, tipo assim, nossa, mas quem que é ele, né? E aí, eu tinha 15 anos na época, e eu lembro que eu vi, assim, eu falei assim, uau, meu Deus, o que é isso? E eu lembro que aí, eu fui pesquisar ele. E eu lembro que teve uma música muito específica, que era Azurra, daquele álbum que, assim, acho que até hoje é uma das coisas que mais me tocam, assim, na música brasileira, na produção de música eletrônica brasileira. Enfim, eu fiquei ouvindo aquilo por muito tempo. E aí eu surgi com a ideia pra minha mãe, assim, eu quero ser DJ. E a sua mãe? Eu lembro de um dia, assim, sei lá, na escola, às vezes eu era meio bagunceirinha, e aí minha mãe chorando pra diretora, falando que eu queria ser DJ, que eu queria viver de festa, que eu queria nessas baladas de final de semana, chorando, assim, eu lembro dessa cena. Mas, enfim, não fui ser DJ, fui estudar, fui fazer graduação, mestrado, fui trabalhar, corporativo, muitas coisas. Até eu ser independente, mas esse sonho tava ali guardadinho, né? Tava nessa caixinha. Porque é muito caro ser artista no Brasil, assim, é uma coisa... bem que você exige assim, recursos, sabe? Que eu não tinha na época. As pessoas nem imaginam. O mais legal é que as pessoas não imaginam, e isso é legal a gente passar, os investimentos que um DJ, que um artista passa, né? Porque além de press kit, música, mulheres, roupa, produção, maquiagem, cabelo... Não, tudo é videomaker, fotógrafo, acompanha gig, produtor. Tem agência, né, que é para profissionalizar o artista e tudo mais, mas tudo isso tem um custo, né? Tudo isso tem um custo. E até antes disso, para você aprender a tocar, para você ter um equipamento. Exato. O equipamento é 30 mil reais no Brasil, tipo. Exato. É quase um carro isso. Então, enfim, depois quando eu fui já era independente, tava no intercâmbio de mestrado, ainda assim, estudante, mas era independente já. Foi quando eu aprendi a tocar com o esposo de uma amiga que tinha equipamento... Bom, ele tocava em casa por hobby. E aí ele tinha um equipamento, uma mini controladorinha, assim. E era uma controladora que não tinha nem... Só tinha uma saída de áudio. Pra quem, assim... Né, ver DJ tocando, todo DJ tem um fone, porque você vai ouvir as coisas antes de tocar pro público. E eu lembro que essa controladorinha só tinha uma saída. Então, ou eu ouvia no fone, ou colocava na saída de som. Mas, enfim, aí eu aprendi sozinha com vídeos do J-Boo no YouTube, que, enfim, depois... Olha, foi autodidata. Fui autodidata, com várias coisas assim na vida, tipo inglês eu aprendi sozinha também.
E aprendi com 30 dias, eu já tinha 7 no SoundCloud. Bati lá num lugar que eu frequentava sempre, estava nos Estados Unidos, em North Carolina, em Asheville. E toquei lá no lugar que eu sempre ia com os meus amigos. E falei, olha, eu aprendi a tocar, queria tocar música brasileira. Eles, nossa, a gente ama música brasileira, você tem um set? Eu falei, tenho. Eles falaram, então vem aqui na segunda-feira tocar. Eu falei, tá bom. E aí eu fui, eu ganhei meu primeiro cachê. Aí depois disso... Primeira gig foi internacional. Né, já começa assim, já, gata. Aí eu tinha mais amigos em Nova York, eu toquei em 2 eventos lá. E aí nisso eu juntei, assim, era um pouquinho de dólares, mas que era $500 eu tinha, dessas 3 gigs. E aí eu consegui comprar meu primeiro equipamento usado, coisa que no Brasil já era, tipo, sei lá, quase R$5.000. Então, foi assim que eu comecei a tocar. Legal. E aí eu voltei pro Brasil, mas pra quem não sabe, quando eu comecei a tocar, eu não era da música eletrônica, eu era da música brasileira. E eu fazia discotecagem de música brasileira. Bem parecido com Luiz Viscardi, com... A Lu, maravilhosa. Ai, é maravilhosa. Enfim, amo. vários DJs incríveis, que agora até me fogem esses nomes. Mas, tipo, KLJ, assim, era uma coisa bem discotecagem de música brasileira. E, então, eu toquei no Woodstock, que é um festival, assim, grande, de música brasileira. Toquei em beat clubs do Nordeste. Toquei, assim, nos lugares, mas era muito hobby ainda. Eu fui me profissionalizar mesmo depois de alguns anos, assim, de carreira. Legal. E essa parte da sua dualidade, né? De se conectar com a moda também. A gente faz vários eventos, né? Tipo, com marcas. A gente tem Arezzo, que tá vindo aí, mas a gente já fez vários outros, Trousseau. Enfim, você permeia bem nessa dualidade, né? Que foi tocar no Under e hoje a gente tá indo super assíduo, né? No mercado corporativo, no mercado da moda. Como é isso aí pra você? Então, é no processo de me descobrir mesmo artista, assim. Por quê? Quando eu comecei a tocar, era um hobby, né? Eu não me imaginava vivendo da arte. Assim, era uma coisa muito distante da minha realidade. Um dos fatores era que, por mais que eu comecei a tocar ali, era uma coisa por amor, eu não tinha que pensar em dinheiro, eu não tinha que pensar, né? Tinha meu trabalho ainda. Eu tocava em lugares que meus amigos iam. Essa era a minha meta de DJ. Era tocar onde os seus amigos iam. Onde meus amigos iam. Então, tipo, isso era muito festa de Pinheiros. Então, clubes de Pinheiros, é tipo Heavy House, pra quem não conhece. A Mata, Coffee Shop Club, Tóquio no centro, uma coisa mais alternativa. E comecei a ir, assim. Só que nesse processo de tocar, né, eu sempre acho que tive muita energia, sempre quis trazer muito repertório, porque eu acho que um bom DJ, ele conta uma história, assim, tocando. Então, acho que em todos esses lugares que eu passava, por mais diferentes que eles fossem, às vezes, eu conseguia trazer repertório de tudo que eu fui vivendo na música. Então, tudo que eu vivi morando fora, seja nos Estados Unidos, quando eu descobri o Afro House e o House, Deep House morando na África do Sul, de tudo que eu vivi na música brasileira no Brasil, de tudo que eu frequento na música eletrônica. Então, tocando nesses lugares de Pinheiros, foi um processo muito orgânico e natural das pessoas responsáveis dos marketings das lojas me verem tocando e me querer para tocar nessas marcas. Então, eu comecei tocando para Morena Rosa, Espesato, Schutz. E aí, quando a Schutz me descobriu ali o marketing, tipo, eu virei DJ da Schutz por uns 2 anos, assim, fui DJ embaixadora da marca. E foi muito legal, porque ali me deu visibilidade para várias outras marcas me conhecerem. Sim. E o grupo também, né? Super bacana. Arezzo, Ana Capri, Exato. Farm. Então, ali foi uma virada de chave, por quê, pra mim? Porque nesse meio mais alternativo underground que eu vim, né, que é mais uma coisa artística do DJ, é incrível, é onde eu me sinto assim, onde eu também me sinto super realizada tocando, só que a realidade no Brasil é que esses lugares, os clubes, ou festas, é muito difícil você fazer dinheiro e ter lucro com isso no Brasil. É realmente muito difícil. E logo, eles não podem pagar tão bem DJs nacionais. Sim. E essa é uma realidade por trás, assim. Então, eu não conseguia... É uma realização pessoal, porém... não é uma realização profissional. Assim... É pessoal e artística, mas... Não que não seja profissional, acho que mas acho que não de recursos, né, tipo, de cachê, eu acho que é isso. Por exemplo, se a gente, igual a gente tava falando, pô, as mulheres para ir para uma gig, a gente tem cabelo, maquiagem, roupa, não que os homens não, né, que hoje tudo, lógico que também, mas a produção e a dedicação tem um investimento por trás disso. Sim. Além de que, como os homens quanto as mulheres, tem o fotógrafo, tem o videomaker, tem tudo isso que a gente comentou. Então, eu acho que, se você for ver, às vezes, o cachê de um clube pra fazer tudo isso... Não você, se na paga. verdade, não se paga. Você paga é um prazer, é um amor. Tipo, eu me realizo profissionalmente como DJ. Sim, e é maravilhoso. Mas, no final do mês, a nossa profissão também tem que pagar nossas contas. Tem que, tipo...
né, quer ter uma vida legal, assim, você quer amadurecer, né? E acho que toda profissão, acho que a maioria das pessoas querem crescer. Então, nesse ponto, eu não imaginava eu sendo totalmente artista, porque no meio que eu frequentava e, enfim, trabalhava, não tinha essa valorização. E não por conta, acho que eles não queiram, porque acho que todo mundo gostaria de Não, pagar todo melhores mundo, DJs. com certeza. Mas é porque é uma realidade difícil mesmo. Quando eu mesmo fui tentar fazer eventos, é uma realidade muito difícil. Não, e a conta no Brasil, de modo geral, aqui Dificilmente já não, fecha, né? já não está fechando. A gente sabe os custos que são para ter uma produção, gente. É. Para fazer um piso, para colocar um sound system, para tudo é um custo e hoje em dia aumentou muito mais, né? A gente sabe sobre qual é o investimento. O mercado de entretenimento é desafiador o tempo todo. E sim, tocar em clubes assim é uma realização profissional, eu acho muito foda, eu acho muito incrível. Mas, obviamente, você também tem que ganhar dinheiro e também mas, acima de tudo, fazer o que você gosta. Eu acho que é sobre isso que a gente fala bastante aqui, que a maioria dos nossos convidados na nossa história aqui, ou que eu tô há 9 anos, né, na Briefing, as pessoas que passam por essa mesa ou que conversam com a gente amam muito o que fazem. Então, assim, ser artista, trabalhar com música é desafiador, a gente sabe, mas, acima de tudo, tem muito amor. Então, quando tem isso, você passa os desafios, lógico, você Passa tudo. vai indo, mas, assim, a gente sabe onde a gente quer chegar, que sabe onde quer melhorar, e a gente Sim. mesmo fazer isso pela cena. Sim. A gente mesmo, quando chega alguém e fala, ai... a gente sabe que isso é um valor agregado, mas o DJ, ele... Porque querem que o DJ seja tudo, né? RP, artista, que ele faça milhões de coisas. E dá pra gente fazer, óbvio, tudo junto, porque é parceria. Eu acho que todo mundo aqui, a ideia é ser parceiro. Todo mundo agregar isso com uma casa, com uma marca. Por exemplo, hoje em dia tem o Instagram, antigamente não tinha. E hoje em dia a gente consegue ajudar as marcas, e as marcas ajudar. É uma via de mão dupla, afinal, a parceria. Eu acho que é muito sobre isso, né? E aí nesse equilíbrio do underground, da cena alternativa, né, do DJ, com a cena mais corporativa e também fashion, de tocar para grandes marcas, veio do equilíbrio de, assim, de me permitir ser artista, porque tem um lado que é amar tocar, e aí eu quero tocar, né, fazer um set super autoral, super novo, trazer um conceito, né, de fora, e ao mesmo tempo, para viver da arte, a gente precisa de volume, a gente precisa de mais eventos, a gente precisa se conectar, a gente precisa entrar em outros meios. Porque isso vira um trabalho, né? Sim. E por mais isso é um grande diferencial que eu tô entendendo, que é diferente você ser DJ, você ser produtor de música e você ser artista. A grande diferença é que enquanto eu sou só uma dessas coisas, a arte ela é só amor. Tipo, eu amo tocar aqui, eu amo tocar ali. Mas a partir do momento que você se torna um artista, acho que você tem um papel social e você trabalha com a arte, ela se torna um trabalho. Então, não é só sobre fazer o que eu quero, a hora que eu quero. Por exemplo, no começo eu falava, não, mas eu não gosto dessa música, não vou tocar. Mas não, chegou um momento que eu tive a oportunidade de tocar aniversário de pessoas super legais, e de amigos, e de clientes. E eu fui tocar e falei, não, é o aniversário daquela pessoa. Isso faz ela feliz. Eu quero divertir aquela pessoa, quero criar uma vibe para aquela pessoa, ou para aquele evento. O que esse evento espera para ser criado uma vibe, sabe? O que aquele aniversário espera? E ali eu tenho um papel, um dever de criar aquilo. Então, não é mais... Eu acho que ser artista não é mais só sobre eu, sabe? Não é mais sobre o que eu quero, o que eu faço, o que eu acho das coisas. Não. É um trabalho colaborativo. E eu acho que para eu ser artista hoje no Brasil, eu não conseguiria ser se eu tocasse só no alternativo, que eu amo também. Mas... graças aí no fluxo da vida, o fashion me abriu essas portas e que eu me sinto, assim, muito realizada, por exemplo, de poder entrar numa Schutz, numa Arezzo, numa Trussardi da vida, numa Natura, e poder, ver aquelas pessoas incríveis, estão construindo marcas incríveis, majoritariamente mulheres, também por trás de grandes marcas, e criar aquela sinergia, e criar aquela vibe, deixar todo mundo mais confortável. Eu me sinto muito privilegiada, assim, de poder criar isso, porque hoje eu entendo que eu não crio... eu não toco só músicas, né? Eu crio uma vibe, eu conto uma história. Então, eu acho que esse equilíbrio entre gigs corporativas, entre gigs para marcas, entre clubes alternativos, festivais que eu amo, acho que esse conjunto hoje me permite ser artista,
me permite amar o que eu faço, me permite viver do que eu faço, e me permite ver aí um futuro também, sabe? Sim. Até você tava falando de festivais, você tocou no Coachella, né? Não, no Coachella não. No Burning Man, sorry. No Burning Man. No Burning Man. É, pra quem Coachella não sabe... ainda tocaremos. Tocaremos, hein? Coachella que me aguarde. Tocaremos. Mas conta como foi essa experiência, porque... Bom, primeiro que é um 360 de moda, de arte, de manifestação, de cultura, filosofia. Vivência. Exato. E música, né? Que engloba tudo isso. Como foi essa experiência? Pronto, bom, quando eu me tornei, né, DJ, eu nem conhecia o que era o Burning Man. E quando eu fui entrando nesse mundo, foi a coisa assim que, tipo, eu me arrepio. Arrepiou mesmo. Só de lembrar, assim. Desde que eu descobri, eu lembro a primeira vez de ver um vídeo, assim, do Burning Man. Pra quem não sabe, o Burning Man é o maior festival, é um dos maiores festivais do mundo, mas num deserto, né? Tem, tipo, acho que o Tomorrowland é bem maior que o Burning, talvez. Mas, em termos de ser num deserto, né? E é um festival que tem muita filosofia por trás. Então, você chega ali dentro, você não pode comprar um backstage, você não pode comprar uma bebida. É uma troca. É tudo completamente gratuito ali dentro. Então, gratuito como? É tudo de graça? Não, todo mundo se doa ali. E não é uma troca, tipo, eu vou te dar uma água, você vai me dar uma Coca-Cola. Não, olha, eu tenho água, eu trouxe água pra todo mundo. Toma água pro pessoal. Não, eu tenho, sei lá, champanhe. Toma champanhe pra todo mundo. Então... É em Nevada, né? Então, esse deserto, né? Em Nevada, nos Estados Unidos. Isso. E, enfim, é um lugar mágico, assim. Mas o maior diferencial do Burning, além da filosofia, são as obras de arte. Então, tem mais de 5.000 esculturas artísticas. Sim. É um movimento, assim, o Burning. É uma utopia, sabe? Exato. Enfim, eu lembro a primeira vez que eu vi um vídeo desse, foi durante a pandemia. Eu tava lá em São José do Rio Preto. E aí eu vi que eu falei assim, caramba, uau, meu sonho nesse lugar. Eu fui ver como era, meu Deus, era caríssimo. Meu Deus, como faz, sei lá, pra ir, tocar nesse lugar. Enfim, sonho, virou meu sonho de DJ ir no Burning Man e, né, quem dirá tocar no Burning Man. Aí, isso é que as coisas acontecem, acho que de forma muito mágica, assim, na vida. E em 2 anos depois, apenas, eu consegui ir pro Burning. E eu decidi tudo, assim, 30 dias antes, porque surgiu uma oportunidade incrível de tocar no Art Car, no Burning Man. Porque o Burning Man, como organização, eles não fazem palcos que nem Tomorrowland, por exemplo. Quem faz os palcos são artistas ou empresários, pessoas que têm condições financeiras e falam, eu quero criar isso para todo mundo curtir essa vibe. Então, era um Art Car de russos, muito legal, assim, que era como se fosse um vagão de um trem, assim, com um sound system bem legal. Ia ter DJs internacionais. E surgiu essa oportunidade. Faltava 30 dias pro Burning Man. Pra quem não sabe, é muito difícil conseguir ingresso, conseguir um camp, conseguir, assim, se organizar com tudo. Eu trabalhava no corporativo na época. E eu falei assim, eu vou. Eu vou, 30 dias antes. Enfim, eu organizei tudo e fui. E foi sem dúvida, assim, a melhor experiência da minha vida. Mais impactante, mais transformadora. Eu voltei de lá, assim, outra pessoa, entendendo que tudo é possível. Tipo, utopias são possíveis, elas existem, sabe? Não, e aí, é o maior, né, festival de um senso de comunidade colaborativa. Então, essa ideia de trocas, essa ideia do... É uma manifestação também nessa questão de como lidar, né, com esse ganhar de dinheiro. De como cocriar, assim. Exato. Porque no planeta Terra, às vezes, a gente fica cada um por si, a gente esquece que é uma cocriação, né? Isso. Todo mundo tá aqui junto, fazendo uma coisa juntos. E que todo mundo depende... Na verdade, ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho. Então, assim... Isso tudo, por isso que eu sempre falo, é a ideia que a gente sempre traz aqui, a gente tem esse senso na briefing, na verdade, tipo, de família, de comunidade, e estaremos sempre juntos nos defendendo e todo mundo se ajudando, porque... E também com os parceiros, porque... Todo mundo, igual eu falei, todo mundo precisa de todo mundo, né? É a gente que precisa do cliente, o cliente precisa da gente. Se a gente junta, a gente consegue alcançar outras portas, outras pessoas, outros objetivos e passar, principalmente, acho que é o propósito. Eu acho que quando a gente está alinhado com o nosso propósito, as coisas andam super, né? E que legal, porque eu pretendo ir logo. É super... Tem que ir. É total, gente, porque realmente, você olha e fala utópico, mas... Deve ser uma experiência maravilhosa, com certeza, de se ter. Eu tava aqui vendo a minha pauta, que a gente também tava falando sobre, e... Eu queria fazer uma brincadeira com você sobre o 7 dos sonhos. Pode? Vamos lá? Uhum. Então, vamos pensar. Você tá numa praia, a gente vai fazer
2 ou 3 sets. Mas você tá numa praia, pensa, tá lá em Trancoso. Sou suspeito que eu amo, né, gente? Você tá lá, você tá num set, tocando num beach club. Quais 3 músicas não podem faltar no seu set? Acho que num beach club na praia, eu com certeza tocaria um Afro House, assim, acho que brasileiro. Eu acho que amo, assim, são as maiores referências de Afro House no Brasil, é Mas, Curol e Antidote. Então eu acho que tocaria alguma música deles, tipo Amana, ou Brisa, ou propriamente Banho de Folhas, porque Banho de Folhas é um remix super conhecido, todo mundo... Super. Você coloca ela, as pessoas conhecem, assim, Sim. sabe? Pode nem amar música Eu amo eletrônica. Mas também, beijão. Mas o Wind City também tem um de house delicioso de banho de O Wind folhas. City eu amo também, lindo. E o próprio Terra da Saudade também, eu acho que é uma música que eu tocaria. Legal. E acho que uma terceira música... eu acho que eu tocaria um progressive, assim, house do Lee Burid, que é um DJ incrível, que ele tem uma gravadora, uma label, assim, de músicas eletrônicas, que é uma vibe bem dia, bem leve, bem crescente, assim, que traz um sentimento. Várias não tem melodias, assim, mas... Melodias, desculpa, não tem vocal. Mas é uma melodia bem leve, que você sente e fala assim... Nossa, Uau, que delícia. dia lindo, Que dia lindo. Legal, gostei. Agora... você tá no Burning Man. Aí sim, eu sonho. A louca. Por mais que a gente já falou, qual música não... Você falou assim, essa eu não posso não tocar. Tem que tocar no Burning Man. É minha música, né? Adorei. Minhas músicas, com certeza. Mas, assim, além das minhas, um dos meus DJs favoritos chama Guy J. Ele é um DJ, ele é um produtor de Progressive House. E eu acho que ele traz essa energia... Eu gosto muito de música que faz a gente sentir, sabe? Eu falo que eu queria ser DJ pra tocar o coração das pessoas. Pra tocar músicas que toquem o coração das pessoas. E eu acho que tem músicas dele, assim, que tocam muito o meu coração. A minha favorita dele, Gente, eu apenas esqueci o nome. Não tem problema, porque pode dar um Google. Só te empresto meu celular aqui. Eu gosto que ao vivo é assim, porque pode. Uma vez a gente até atendeu o telefone aqui de vídeo, que era do Guido aqui, sem problemas, pode dar um Google. Quem sabe fazer ao vivo, né? Lost and Found, não precisa nem olhar. Aê! Lembrei. Gente, porque são milhares de músicas que o DJ tem que lembrar. Mas é Lost and Found. Não, é super complicado. São muitos nomes, né? Então Como é o nome dele mesmo? Chama Guy J, o nome dele. Ele é um DJ produtor israelense. A música chama Lost and Found, que se fala, né, traduzindo, é meio que se perdendo e se encontrando, porque a música, ela traz isso, assim, você fica meio, meu Deus, o que tá acontecendo? Mas, nossa, que sentimento bom, que coisa gostosa. Assim, tipo, olha, me arrepio de novo, gente. Essa música, ela é tudo pra mim. E eu, com certeza, tocaria essa música. E você tem uma vibe mais... que combina bastante com essa ideia que a gente tava falando, mas do sentir, né? Você tá toda hora, você se arrepia, você sente, você fala, e essa conexão da verdade. Eu acho que isso é muito bacana. Eu acho que é um dos motivos pelo qual fez a gente se conectar tanto, até mesmo antes de você estar na Briefing. Eu acho que é sobre isso, né? Sobre ser verdadeiro e sentir isso e passar isso, né? Eu acho que igual você falou, antes eu não queria tocar uma música, mas hoje você tem outro pensamento. Porque eu acho que é sobre fazer os outros felizes nesse ponto, né? Fazer eles sentirem. Então, isso Exatamente. E é incrível como cada música traz um sentimento, sabe? E não adianta, às vezes, eu querer, por exemplo, trocar uma música do Guy J, que seria talvez perfeita pro Burning Man ou pra algumas outras festas, mas que não vai ser perfeita para um evento de moda, não vai ser perfeita para um aniversário. Sim. Porque eu tava até falando com um amigo que vai fazer aniversário. Ele, por exemplo, vai ter uma banda. Vai tocar rock nacional, talvez até pagode, assim. Ele queria muito que eu tocasse depois. Aí ele mandou as músicas. Super, assim... sentimentais, lindas. Eu falei, amigo, amo essas músicas. Mas depois dessa banda, a galera quer se divertir, a galera quer cantar, a galera quer dançar. Então, eu acho que existe uma música para cada momento das nossas vidas, sabe? E eu acho que cada música traz um sentimento diferente. Total. E o poder do DJ é conhecer essas músicas, saber o que cada uma delas causam, cada uma delas
transcende dentro da gente e colocar elas, cada uma no momento certo, sabe? Sim. Pra trazer aquela sensação. Ela é sobre memórias afetivas, é sobre... tem várias coisas que a música traz, né? É igual cheiros, né? Tipo, é engraçado, tem até música que me faz lembrar de cheiros. Traz essa sensação, é super sensorial, né? Agora, vamos lá. Você vai tocar no Fazano, então a gente já pode dar esse spoiler no Fazano Itaim. Então, Quinta que vem. já é quinta que vem. Esse programa vai ao ar talvez um dia antes do Fazano, que é sempre às quartas. Então todo mundo sabe que é gravado, mas talvez é isso. Qual música não pode faltar no seu set do Fazano? Tem um novo remix que eu amo, que é da Coral, que é uma música... Ai, eu esqueci agora. Não tem problema. Posso ver aqui? Pode. Posso ver aqui? Pode, só cuidar aí. Gente, desculpa. Mas Que essa música, ela traz, assim, um pouco de... Porque Fazano tem que Põe ser um elegante, pedacinho dela pra né, gente ouvir. gente? Vou colocar aqui. Fazano é elegante, é chique, é um pouco descontraído. Então, todo mundo tá ali jantando, querendo se divertir um pouco. Eu acho que essa música, ela traz tudo isso, assim... Ó... Põe aí pra gente ouvir. Tô colocando aqui. Só tá um pouquinho lento. Põe aqui. Essa música é bem boa mesmo. Ela é leve, sabe? Porque eu vou abrir o Fazano, não vou tocar depois. Vai ser você e Ornella, por sinal. Dia 14 de maio. Então eu acho que ela traz um good feeling, assim, sabe? Tipo, ela é um vocal conhecido, mas Sim. um remix atual. Ela tem um pouquinho de Afro House, é de uma produtora mulher brasileira. Coral. Então, inclusive, acho que hoje é aniversário da Coral, então parabéns pra ela, amiga maravilhosa. Essa é boa. Eu acho que ela traz, assim, esse sentimento Aham. pra cima, gostoso, traz uma emoção. E ela tem essa batidinha gostosa. Ela é animadinha, mas não tunts-tunts, assim, sabe? Aham. Acho que ela é um bom equilíbrio. Legal. Amor, a gente tá caminhando pro final, infelizmente. Olha, a gente ficou tanto tempo sem fazer e agora parece que foi assim, ó. Parece que foram 5 minutos. 5 Impressionantes. Queria que você deixasse uma mensagem pros seus fãs. Queria que você deixasse... A gente sempre falou aqui no programa, assim... Essa última mensagem, que é como se... É para você passar pras pessoas, né? Uma mensagem, seja de vida, seja de filosofia. O que você gostaria de deixar como assim, na hora que pensarem na ela, lembrarem disso? Tá. Eu acho que uma mensagem que eu queria passar é, primeiro, que a gente tem que se lembrar que a gente tá aqui, eu acho, no planeta Terra, pra cocriar tudo que a gente sonha, assim. Eu acho que eu vim de uma realidade muito pequena e que eu nem acreditava que eu ia estar aqui um dia, assim, mas eu acho que lá no fundo eu sonhava. Só que a gente... Então, a minha mensagem é: a gente tem que lembrar que a gente tem que sonhar. A gente tem que sonhar, acho que primeiro pequeno, depois sonhar grande mesmo. E acho que mais do que sonhar, a gente tem que ter coragem todos os dias pra lembrar dos nossos sonhos, pra lembrar o que move a gente, sabe? Se a gente não sabe o que move a gente, sempre dá tempo de descobrir. A vida, eu acho que a vida não é muito curta, não. Eu acho que ela é infinita, na verdade. Mas que a gente tem que fazer o máximo que a gente pode todos os dias, sabe? Exato. Pra viver feliz, tipo, realizado. Realização não é utópica, ela é verdade. Mas eu acho que é isso, sonhar, ter coragem, realizar nossos sonhos, descobrir qual é a nossa verdade, quem nós somos de verdade, assim, ir atrás de nos tornarmos essa pessoa todos os dias. Acho que é Uau, isso. arrasou, amei a mensagem. Maravilhoso, realmente é de impacto e eu acho que isso pode também estimular. A gente sempre fala de vários novos DJs e artistas, de modo geral, sempre procuram a gente falando, assim, a gente gosta de passar essa parte para eles, porque, assim, sonhar grande, sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Então, eu sempre sonho grande. E eu acho que a gente tem sempre que porque sonhar é possível e também mais correr atrás. E ter Que é coragem. trabalho duro mesmo, gente. É trabalho duro. É trabalho duro. Não é amor, não é talento. É sentar na cadeira e trabalhar duro. Eu acho que é sobre a gente unir tudo isso e ir atrás, trabalhar, correr atrás dos nossos sonhos, que tudo é possível. É isso mesmo. Eu amei. Obrigada. E, gente, um recadinho final pra todo mundo. Exato, vamos falar sobre
tudo sobre Ó, páginas. pra vocês não esquecerem, gente. Todo mundo aqui que tá vendo esse canal, também vai lá no YouTube no Ela Candeu. Ela com dois Ls. Ela com 2 Ls, Candeu. Todas semanas, desde o começo do ano, eu tô postando vídeos semanais. Então tem uma vibe desde Dos seus mais sets. afro house de um dia na praia. Tem um pop com house. Tem uma coisa mais festival. Então se você não conhece o que tocaria no Burning Man, o que tocaria no Universo Paralelo, o que tocaria em festivais assim, tem lá também. Se você gosta de um pop, se você gosta de um afro house, eu me dedico pra colocar todos os repertórios possíveis ali, pra criar vibes maravilhosas. Que aí se você não vê ao vivo, Você pode ver lá. Pode ver lá. O seu Instagram, confirma para todo mundo. Ela Candeu, estamos lá também. Exato. Então a gente vai subir aqui as informações, as redes sociais da Briefing, da Ela, para vocês conferirem. A agenda da Ela, a gente sempre posta tanto no nosso Instagram da Briefing, a agenda semanal, quanto no Instagram dela. Então, para vocês acompanharem as gigs, onde ela vai estar, onde é possível você curtir o som dela. E onde pode contratar também, né, gente? Exato. Chame ela pra tocar. Exato. Marcas, né, corporativas, festas, aniversários, a gente tá sempre aí. Então, obrigada, meu amor. Obrigada a você, Cami. Você de casa, muito obrigada pela sua presença, audiência. Eu sempre espero aqui o seu comentário, sugestão. Pode me mandar no meu direct, pode fazer o comentário aqui pelo próprio YouTube ou no nosso Instagram, que a gente sempre posta os nossos recortes por aqui. E semana que vem a gente vem com mais novidade. Um beijo pra você. Tchau.